Aprovado com alterações, relatório final da CPI da Ponte Hercílio Luz. Falando em Ponte Hercílio Luz, teste de peso confirma que a estrutura está próxima de ser reaberta ao público. Brasil confirma a abertura de escritório comercial em Jerusalém. Unesc recebe certificado máximo da educação. Casan define tarifa social para moradores do Minha Casa Minha Vida de Criciúma. E ainda, programa procura reintegrar à sociedade ex-presidiários estrangeiros que vivem no Brasil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Foi aprovado com alterações o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte Hercílio Luz. A CPI investigava supostos desvios de recursos públicos durante as diversas etapas das obras de restauração de um dos símbolos do estado de Santa Catarina. O relatório final da CPI da Ponte Hercílio Luz, apresentado pelo deputado Fernando Krelin, do MDB, foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O deputado foi designado como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito após a rejeição dos relatórios apresentados na terça-feira pelos deputados Bruno Souza, do Novo, e Ismael dos Santos, do PSD. O relatório anterior pediu o indiciamento de 20 pessoas, entre políticos, funcionários públicos e empresários. No relatório aprovado, o termo responsabilizações e indiciamentos foi retirado e substituído por encaminhamento para apuração de possíveis ilicitudes. A prerrogativa da CPI, ela não pode indiciar, ela pode levantar suspeitos, mas acusar alguém, indiciar alguém é muito difícil. Então, com isso, verificando o regimento interno da casa, nossas prerrogativas, nós tivemos aí uma responsabilidade muito grande de futuramente não ter uma nulidade, uma anulação dessa CPI por termos que não poderiam ter sido usados. O autor do relatório anterior, que havia sido rejeitado, comemorou o resultado da CPI, apesar da mudança em alguns trechos. Foi um bom final. Talvez não foi o final esperado, mas foi sim um resultado positivo para os catarinenses. Conseguimos preservar todo o material que nós colhemos aqui durante quase 9 meses de trabalho, através da análise de milhares, dezenas de milhares de páginas de documentos, e entregamos para a sociedade catarinense um esclarecimento. Tiramos do campo do folclore da Ponte Hercílio Luz e trouxemos a Ponte Hercílio Luz para a luz, para o campo da razão. Por isso, considero que o resultado foi muito positivo. O parecer final da CPI da Ponte Hercílio Luz é composto por 1.842 páginas. Foram suprimidas as páginas 1.718 e 1.719. E nele, em vez de pedir o indiciamento, o novo relator encaminhou os nomes de 20 pessoas para apuramento de possíveis ilicitudes, além da declaração de inidoneidade ou a suspensão à atuação em procedimentos licitatórios de 6 empresas. Entre os crimes que estão sugeridos para serem apurados estão improbidade administrativa, falsidade ideológica, prevaricação, fraude à licitação, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falso testemunho. Com a aprovação, o relatório agora segue para a mesa diretora da Assembleia para encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Bom, e por falar em Ponte Hercílio Luz, o governo de Santa Catarina realizou um teste de peso. O resultado não poderia ter sido melhor. A estrutura está praticamente liberada para ser usada pela comunidade Barriga Verde. Após passar pelo teste de carga que terminou na madrugada desta quinta-feira, a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, vai receber ajustes para a instalação das proteções, sinalização viária e iluminação funcional. A previsão é de que a estrutura, que está fechada desde 1991, seja reaberta no dia 30 de dezembro. Bom, isso é uma das etapas. O teste agora de funcionalidade da ponte, então chegando aí até às 10 horas da noite ele deve ser executado.
Está chegando os veículos, né, carregados, com 20 toneladas cada um, são 48 veículos. Mas, além disso, nós temos a iluminação funcional, que deve ser instalada até o início da reabertura para as pessoas, pedestres, ciclistas, experimentarem a ponte, se aproximarem da ponte. É uma reaproximação da sociedade com essa fantástica ponte de Santa Catarina, que é um patrimônio histórico e que narra muito da história da ilha de Santa Catarina, que aconteceu aqui na capital, e num processo aí de recuperação desse patrimônio com devolução aos catarinenses. As avaliações envolvendo a área de segurança da estrutura foram feitas em etapas na última madrugada e concluídas por volta das 2h30 da manhã. Segundo a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, os testes não apontaram problemas no local, conforme previsto em projeto. No total, foram utilizados 48 caminhões carregados com areia e argila, que ficaram enfileirados na ponte. A estrutura suportou 960 toneladas, o que representa aproximadamente 80% da carga máxima prevista. A intenção, após essa certificação, que vai garantir a segurança para a liberação do trânsito no dia 30 de dezembro, a gente faz então a complementação dos serviços de engenharia aqui no local. Nós temos ainda serviços de pintura, de sinalização, de iluminação funcional e iluminação cênica, para ir então planejar a ocupação do seu entorno, de modo que a gente possa trazer desenvolvimento para toda essa região, através de bares, concessão com a iniciativa privada, através de café, através de exploração de esporte de aventura, mas isso vai ser ao longo e de forma gradativa, ao longo do ano de 2020 e de forma gradativa. Apesar de a estrutura ser reaberta esse ano, a expectativa é de que a iluminação seja inaugurada só em 2020. O nosso contrato vai até março, até dia 23 de março do ano que vem, coincidentemente o aniversário da capital, e a gente quer fazer todo o esforço para que daí também até lá a iluminação cênica, que é uma iluminação que vai trazer mais beleza a esse monumento, seja pronta também para que as pessoas possam apreciar, visitar a nossa cidade, a nossa capital e apreciar esse grande monumento. A previsão é que depois da reabertura, a prioridade no tráfego seja dada para o transporte coletivo, ciclistas e pedestres. O novo sistema viário será inaugurado no dia 21, quando começa a operação da linha executiva municipal Ponte Viva Circular Centro, que seguirá até o entorno da estrutura. Sinto privilegiado, muito responsável, obviamente, mas acredito que é o esforço de todos, né, de uma equipe também que trabalhou, a Secretaria de Infraestrutura vem trabalhando nesses projetos há algum tempo, a Teixeira Duarte, muito responsável, a empresa que também, a empresa que fiscalizou, que acompanhou, supervisionou essa obra. Todos trabalharam juntamente com o governo para que essa entrega fosse feita. Segundo o governo do estado, desde 2006, quando os primeiros contratos foram assinados para o início dos trabalhos de recuperação da ponte, o valor contratado soma quase 475 milhões de reais. A seguir, a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, a Unesc, recebeu o certificado máximo da educação. O deputado federal Eduardo Bolsonaro participou da cerimônia de abertura de um escritório comercial em Jerusalém, na presença do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A medida é vista como o primeiro compromisso do presidente da República, Jair Bolsonaro, antes de abrir uma embaixada na Cidade Santa em 2020. A embaixada brasileira em Tel Aviv vai ser transferida para a Cidade Santa. Foi o que declarou o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. A confirmação ocorreu durante a abertura de um escritório comercial brasileiro em Jerusalém neste domingo. We want to do a movement to Jerusalem
Queremos mover a embaixada para Jerusalém, não apenas do Brasil, mas ser exemplo para o resto da América Latina. E o Brasil equivale a metade dela, se pensarmos em população e território. Então, se fizermos essa mudança de forma inteligente, certamente outros países vão ficar confortáveis de fazer o mesmo, é o que esperamos. Na mesma cerimônia, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comemorou o compromisso do presidente Bolsonaro de abrir uma embaixada em Jerusalém no próximo ano. Este é um momento favorável, já que a abertura do escritório em Jerusalém é parte de algo concordado na formação de nossas relações, o estreitamento da relação Brasil e Israel. E este evento é parte do compromisso do presidente Bolsonaro de abrir uma embaixada em Jerusalém no próximo ano. Eduardo Bolsonaro, que também preside a Comissão de Relações Exteriores no Parlamento, justificou que a mudança da embaixada é um passo na luta contra o terrorismo. For sure, Mr. Benjamin Netanyahu, we will be together fighting back against terrorist group. Certamente, senhor Benjamin Netanyahu, vamos lutar juntos contra grupos terroristas. Se não transferirmos a embaixada para Jerusalém, se terroristas acharem que podem nos ameaçar, seria uma vergonha para nós. Quer dizer, se quisermos evitar ataques terroristas, temos que mostrar poder. If you want to avoid a terrorist attack, you have to show power. O status da cidade de Jerusalém é uma das questões mais complexas do conflito israelense e palestino. Por décadas, Israel reivindica toda Jerusalém, inclusive o lado oriental, como sua capital, um ato que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Enquanto isso, palestinos querem transformar Jerusalém Leste na capital do estado a que aspiram. A maioria das embaixadas estrangeiras está localizada em Tel Aviv para não interferir nas negociações entre israelenses e palestinos. A Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, a Unesc, foi premiada com o certificado máximo da Educação Nacional, honraria concedida pelo MEC, o Ministério da Educação. Acompanhe. A Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, recebeu nesta semana a sua principal notícia do ano, a avaliação com conceito máximo pelo MEC, o Ministério da Educação. O resultado foi dado após a visita de avaliadores do Ministério que estiveram na universidade na última semana e, a partir de análises, reuniões e relatórios, chegaram à nota 5, conceito máximo que reafirma a excelência da Unesc. Conforme a reitoria da universidade, toda avaliação enviada pelo MEC será analisada em detalhes e utilizada como forma de melhorar ainda mais processos e resultados. O cenário nacional identificado também por meio de avaliação mostra os diferenciais da Unesc, já que apenas 2% das instituições de ensino superior do país receberam nota máxima. O conceito é formulado a partir de análise de eixos como gestão institucional, gestão acadêmica, infraestrutura, tecnologia, acessibilidade e práticas exitosas e inovadoras. Na visita à universidade, os avaliadores conheceram a instituição, avaliaram os documentos institucionais, entrevistaram estudantes, professores, técnicos e membros da comunidade para chegarem até um resultado que foi divulgado na última terça-feira. Atenção, moradores dos condomínios que pertencem ao projeto Minha Casa Minha Vida aqui de Criciúma. A Casan autorizou a cobrança da famosa tarifa social na taxa d'água. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. Olá, Éber. Pois é, essa situação no residencial Carmel aqui em Criciúma está bastante complicada, já quase um mês sem água os moradores estão e segue essa negociação, então, né, eles já apresentaram uma proposta para que se regularizasse esses valores, são mais de 2 milhões de reais em dívidas com a Casan e a gente vai conversar agora com o superintendente regional da Casan, Gilberto Benedetti, para falar sobre esse assunto. Primeiro, né, Gilberto, em relação ao Carmel, se decidiu, já se tem uma proposta, uma negociação, está quase finalizada essa conversa com eles em relação ao parcelamento? Então, depois de muita conversa que a gente vem tendo aí desde junho desse ano, né, com o residencial, com os vereadores,
Na segunda-feira agora nós recebemos um documento do Cisansul, que é o órgão regulador aqui do município, autorizando a tarifa social para o residencial Carmel. Então o residencial como um todo vai estar sendo enquadrado na tarifa social, uma redução da tarifa de R$ 45,00 para R$ 8,48 por apartamento. Então uma fatura hoje que está de R$40 mil mês vai cair para R$10 mil. Ela ainda é alta, o condomínio tem um consumo muito alto. Ele encaminhou uma proposta para pagamento de uma entrada e renegociação da dívida em 100 vezes. E também se propôs a estar adotando alguns critérios internos para reduzir essa tarifa, fazer a leitura também dos condomínios, dos moradores que mais consomem, e para poder estar pagando a dívida e não sofrer um corte novamente. Esse documento foi encaminhado para a diretoria, para deliberação em reunião, a fim de que a gente possa, então, liberar a religação de água, que eu acredito que ocorra no máximo até amanhã. Bom, você falou que eles têm um valor elevado ainda de água mensal, justamente porque até se esbanja um pouco, né? Se usa muito mais água do que deveria. Vocês têm uma base de quanto em metros cúbicos ou até em valores que costumam se usar em condomínios como esse? Se a gente trabalhar na faixa da taxa, né, que são 10 metros cúbicos por morador, eles teriam que estar consumindo até 2.720 metros cúbicos por mês. O que acontece hoje é que eles consomem 6 mil metros cúbicos, que é mais que o dobro, né, do normalmente consumido por uma residência. Fruto de vazamento, fruto também do desperdício, como tu mesmo colocou. Essa cultura tem que mudar lá internamente, e é isso que a gente vem conversando com a empresa administradora até então, né? Que isso seja conscientizado, o pessoal, que eles precisam reduzir essa taxa, porque mesmo na tarifa social ela ainda se torna uma taxa muito elevada. Se eles entrarem no padrão 10 metros cúbicos por morador, a tarifa residencial vai ser, a tarifa do condomínio inteiro vai ser de R$ 2.300. Então, bem condizente com a realidade ali que eles possam estar pagando, que hoje a arrecadação, se eu não me engano, está em torno de R$ 7, 8 mil. Bom, Gilberto, essa situação vem desde 2014, né? Desde 2014 essa dívida se acumula e esse ano se consolidou isso, ou foi onde houve o corte, houve essa conversa, essa negociação. Agora, cabe a gente lembrar que foi levantado o assunto para se discutir o Carmel, mas também se discutir outros condomínios, né? Que são faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Essa questão da tarifa social, ela acaba englobando não só o Carmel, né? Mas outros residenciais também? Isso, a gente já solicitou, sabendo da situação desses 4 condomínios que existem em Criciúma, que são faixa 1 da Caixa, que é o Carmel, San Diego, Turim e o Jardim União. Nós solicitamos ao CISAM, o órgão regulador, que os 4 fossem encaixados nessa tarifa social, né? E o documento que veio foi liberando os 4, e a gente vai estar encaminhando a tarifa social para todos esses, a fim de regularizar a situação de uma vez por todas, não tem mais esse problema. Em todos esses residenciais existe essa dificuldade de pagamento ou com atrasos também? Na verdade, a maior dificuldade é no Carmel, né? O Jardim União tem uma dívida também elevada, R$400 mil, se eu não me engano, só que ele procurou a Casan, no momento que a gente fez o corte, conseguiu fazer a negociação do reparcelamento disso e a água foi religada de imediato. O grande problema foi o Carmel, que eles não tinham dinheiro em caixa para poder fazer nenhuma dessas tratativas. Bom, resumindo então, a partir de agora a tarifa, né, a taxa social para esses residenciais já passa a valer, e o caso do Carmel é só uma decisão agora de assinar realmente, passar a valer essa negociação que foi feita? Isso mesmo, todos vão ser aplicados à tarifa social, vai reduzir bastante o valor, né, cobrado mês a mês aí pela Casan, e a gente espera que isso não se repita mais, essa inadimplência, que a gente não venha a sofrer, eles venham a sofrer novamente com desabastecimento. Tá certo, então, obrigada. Esse foi o Gilberto Benedetti, ele que é superintendente regional da Casan e estava auxiliando e acompanhando toda essa negociação, claro, juntamente com o Carmel. São em torno de R$2.400.000 de dívidas acumuladas desde março de 2014. Esse valor que agora deve ser negociado, o Carmel ofereceu também aí um valor simbólico de entrada, um parcelamento do restante. Isso deve ser assinado e possivelmente, como o Gilberto nos passou, a água religada até essa sexta-feira. Débora Corrêa para o Informe Região. A seguir, programa procura reintegrar a sociedade ex-presidiários estrangeiros que vivem no Brasil.
Centenas de ex-presidiários estrangeiros que cumprem pena aqui no Brasil, principalmente por tráfico de drogas, lutam para sobreviver durante a sua liberdade condicional. Com pouco apoio das autoridades brasileiras ou de seus países de origem, eles batalham para encontrar emprego, moradia e obter documentos de identidade. Nduduzo Siba é uma cantora e ativista no Brasil. Longe de sua África do Sul, ela luta por um tratamento melhor dos prisioneiros estrangeiros quando saem da prisão em liberdade condicional. A ex-presidiária conseguiu refazer sua vida. Outros têm menos sorte. São quase 50 ou 60 que eu conheço pessoalmente. A maioria não tem documentos, tem filhos e não está trabalhando. Alguns estão em prostituição, outros voltaram para o crime. As prisões brasileiras tinham quase 2.200 presos estrangeiros em 2017. A maioria trabalhava como mulas, pessoas pagas por traficantes para contrabandear drogas, como cocaína. Quando os estrangeiros saem em liberdade condicional, devem permanecer no Brasil até o final do cumprimento da sentença, que pode durar vários anos. Com pouca ajuda do governo, eles não conseguem encontrar trabalho formal ou lugar para ficar. Eles não fornecem documentação. Sem documentação, você não consegue um emprego decente ou mesmo um emprego. Aí está limitado a quase tudo. You are limited to almost everything. O passaporte de Portia de Liaio, sul-africana, ficou perdido no sistema judiciário há mais de um ano desde que saiu incondicional. Já cheguei a acreditar que era melhor na prisão porque tinha trabalho. Estava trabalhando e economizando para os meus filhos. É mais do que uma questão humanitária. Com poucas opções, algumas voltam ao crime. Precious Ndubizi foi presa durante a liberdade condicional e cumpriu outros 8 anos de prisão. Foi por causa da situação, sim, não foi fácil. Então não havia como sobreviver, foi quando voltei a traficar. Nos últimos 2 anos, o Grupo de Direitos Humanos do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania ajudou mais de 300 ex-detentas estrangeiras. As autoridades fazem muito pouco por elas, segundo a presidente da entidade. Temos um grande aumento da população de rua formada por ex-prisioneiros estrangeiros. Há uma diferença entre a cidade e o governo do estado, que deve recebê-los. E há uma briga por isso. O governo já enfrenta um grande problema com quase 730 mil brasileiros em suas prisões. Existem programas de apoio para ex-presidiários, mas muitos não incluem estrangeiros. O Ministério da Justiça diz que trabalha para melhorar os serviços. Enquanto isso, ex-presidiárias como Nduduzo e seus amigos formam redes de apoio entre eles. Esses grupos se ajudam com uma refeição, um lugar para ficar ou amizade, para que possam continuar a luta por uma liberdade mais justa. E daqui a pouco, no Primavera Saúde, vamos falar sobre um tema que muita gente sofre, a dislexia. A dificuldade em ler, escrever e copiar do quadro pode não ser sinal de que seu filho tem preguiça de estudar. Esses são alguns sintomas da dislexia, um transtorno de natureza neurobiológica que leva crianças inteligentes a não conseguirem ter a desenvoltura normal nessas habilidades. Dislexia é o tema do Primavera Saúde dessa quinta-feira. Nosso bate-papo é com a psicopedagoga Rosângela D'Agostin. O indivíduo com dislexia, as conexões cerebrais, elas não ocorrem da maneira como deveriam ocorrer. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela não entende aquela letra como quem não tem entende. Ela olha o B e vê o D. Então, ela não consegue associar o som daquela letra com o símbolo gráfico que ela está vendo. Letras, números. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12.
Olá, eu sou Rosângela D'Agostin, sou psicopedagoga e nós vamos falar hoje sobre dislexia. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.